Marcão, Oi, pode falar. só para ilustrar, na verdade, quando é presencial tem os catadores, né, os catchers. Eu É, estou aqui né? para ser um catador essa noite. É verdade. Então vamos lá para o início, né? Eu estive hoje durante a tarde estudando aqui, já tive a oportunidade de ministrar, né, essa lição e não online, né, mas assim eu, o pastor Welton, o pastor Fábio, né, a Mara, a gente sempre estava envolvido nisso. E quando a Mara me convidou, eu prontamente me dispus mesmo, né? Porque a gente sabe aí da necessidade. Eu queria antes fazer uma pequena introdução, e quando eu olhava aí um pouco, né, cada versículo que pede aqui para ser transcrito, né, eu pensei muito nessa questão do Espírito Santo, né? Porque normalmente, às vezes, a gente tem uma ideia um pouco vaga, né, da pessoa do Espírito, né? Até porque, às vezes, mesmo nas reuniões e questões, seja pequenos grupos, ou uma reunião como essa, ou num culto, às vezes a gente não desperta isso, né? A questão da pessoa do Espírito Santo. E o que me veio no coração para essa introdução é abrir o nosso coração para que o Espírito Santo ele realmente venha, né? E, de uma certa forma, inunde a nossa vida para que a gente seja cheio mesmo, né? Que esse rio passar pela nossa vida possa inundar os nossos corações e que essa pessoa tão maravilhosa, que é o Espírito Santo, ele tenha essa liberdade de atuar na nossa vida. Um sentimento sempre que eu tenho que às vezes as pessoas acham que o Espírito Santo é alguma inteligência artificial, alguma coisa criada, né? E o que me veio no coração, o Espírito Santo, ele não é uma artificial, algo criado, artificial. Ele é o criador de todas essas coisas, né? Ele é aquela pessoa maravilhosa que no cotidiano, no dia a dia, ele nos suporta na nossa fraqueza, ele nos consola, ele nos ajuda. A Bíblia diz que ele conhece os desejos, as profundezas do coração do Pai, e ele nos auxilia nisso, a saber a vontade do Pai para as nossas vidas. Então, às vezes, a gente fica meio assim que. Tanto a gente imagina, às vezes, que é uma situação de, né, artificial, alguma coisa. Não é. Ele é muito mais. Ele é o Criador de todas as coisas. Tá? Então, ele sabe o nosso coração, ele sabe em que área agir na nossa vida. E quando eu, preparando aqui as lições, estudando o texto, a primeira coisa que vem aqui no meu coração, no início, é esse plano de redenção, né? O Espírito Santo, ele era a pessoa principal, né, nessa ação, porque era através dele que a gente ia desenvolver o nosso crescimento, porque Jesus veio, ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou, mas a Bíblia diz que é o terceiro dia, né, ele ressuscita, e depois por 40 dias ele aparece aqui, seus discípulos, mas ele é levado aos céus. E ele diz, mas eu não vou deixar vocês órfãos, né? Eu vou enviar a vocês o Espírito Santo. E o plano de redenção, ele não ficou apenas ali no momento onde Jesus se entrega na cruz, ele, né, faz ali toda a obra de reaproximação, mas ele dá essa continuidade. E essa continuidade vem através do Espírito Santo. Porque a gente estava debaixo da lei, né, e o Espírito Santo, ele é a representatividade hoje da nova aliança. Tá? E nós estamos estabelecidos, estamos renovados e continuamos por quê? Por causa da obra, da continuidade que o Espírito Santo promoveu. Porque nós não tínhamos, né? Segundo o estudo aqui, o autor, nós sabemos aqui, né, o pastor Márcio Nogueira, junto com o pastor Kelso, eles desenvolveram aqui um entendimento em relação para que a gente pudesse ter aí algo que nos aproximasse, né, bem próximo daquilo que era a obra do Espírito Santo. E ele diz aqui que a velha aliança, ela não tinha assim uma garantia, né, de que o homem pudesse novamente a ter esse contato com Deus. E que forma Deus fez isso através de enviando Jesus e mantendo isso através do Espírito Santo, que hoje é aquele que realmente nos convence do juízo, da ira, do pecado. Né? É ele que dá essa continuidade. Então, o primeiro ponto da lição aqui
diz que o homem era incapaz, ou o pecador, né, era incapaz de cumprir com a lei. E a gente percebe aqui que, principalmente o texto que foi pedido para a gente transcrever aqui, é justamente o momento onde Moisés ele está lá recebendo de Deus né, os 10 mandamentos, e ali era escrito naquela pedra, representa ali a dureza do homem, né, a humanidade do homem. E quando, depois de receber toda a orientação, Moisés desce e encontra aquela reunião, né, tão abençoada, né, que era o bezerro de ouro sendo adorado. Então, ali já mostra a natureza do homem, a dura serviço do homem. Então, aquilo trouxe para Deus a convicção que Deus já tinha que a gente não seria capaz. E nós não somos capazes. Realmente, se o Espírito Santo ele não atuar dessa forma, nosso coração, trazendo para nós, tirando esse coração de pedra e dando um coração de carne, um coração transformado. E só o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. Então, nós somos incapazes de produzir qualquer benefício. Nós somos capazes de produzir qualquer coisa que nos aproxime de Deus. E a pessoa que faz isso, e que nos convence, que trabalha na nossa natureza pecaminosa, é o Espírito Santo. Então não havia possibilidade, não havia como o homem se manter, mesmo depois de todo o sacrifício que foi feito na cruz. O homem a si mesmo, ele não teria essa capacidade de manter, né, os seus olhos fixos na cruz. Era necessário que alguém viesse tabernacular conosco, que era o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele tem hoje essa missão, né? O Espírito Santo ele tem hoje essa incumbência dada por Deus do dia a dia, no nosso cotidiano, nos convencer e trazer para nós a necessidade que nós temos de todo dia olhar para a cruz e não se voltar, né, para nós mesmos, porque o momento que Moisés encontra naquela hora era o homem buscando por si mesmo, o seu Criador. E nós não podemos ter a nossa vida, não podemos ir até o Criador se realmente o Espírito Santo não nos convencer do juízo, da ira, do pecado. Então, esse é o primeiro momento, esse é o relato, esse é o cerne da nossa vida em relação à obra do Espírito Santo. Se ele não nos convencer disso, nós vamos ser como aquele povo. A dura serviço, o coração realmente voltado para a idolatria, né? Voltado para si mesmo, mas a cada dia. Porque não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a novidade de vida. É isso que me aproxima, é isso que me faz entender o plano de salvação e a ação do Espírito Santo. É quando eu entendo que não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E quem me pode convencer disso? Somente o Espírito Santo. Ele é o único. Né? O segundo ponto aqui, ele fala da graça. Né? Então você vê aqui que realmente é um ponto ligando ao outro. Né? Enquanto o pecador ele não tinha capacidade, ele não tem, o que ele tem que encontrar? O favor. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. Né? Porque não é pela sua força, não é pelo seu esforço, não é pelo seu conhecimento. Muitas vezes, eu não sei se você já conversou com tantas pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu lido com muitas pessoas. E tenho assim, pessoas que são intelectuais. Pessoas que têm uma formação, assim, você fica até, fala, meu Deus, né? Como esse cara chegou aí? Mas quando ele se depara com a palavra viva, ele não tem uma resposta para a vida dele. Mesmo com todo o conhecimento, todo o nível intelectual que ele tem. Por quê? Porque ele não conheceu a graça. Ele está buscando isso através do intelecto na palavra. E a Bíblia diz que a palavra, se ela não vivificar, ela é uma palavra, simplesmente uma palavra, que não vai fazer diferença. Então, por isso que o Espírito Santo tem que me convencer que realmente eu preciso o quê? Eu preciso reconhecer que eu sou incapaz, e aí eu entendo a graça de Deus sobre a minha vida, e o Espírito Santo atua através da graça. Aquele povo não entendeu o que eles precisavam. Por que eles não esperaram o tempo,
né, onde Moisés estava ali, porque eles queriam algo que fosse palpável. A graça não é palpável, ela é fé. E é isso que o Espírito Santo produz na minha vida e na sua vida. Quando eu entendo que a graça é algo que eu não preciso buscar, eu já tenho ela. Mas o que eu preciso? Eu preciso saber que isso é algo imerecido. Então, esse contraponto me leva o quê? A entender que não sou eu, mas é o Espírito Santo que me leva a entender essa questão da graça. E ele mesmo fala aqui, olha, que as primeiras tábuas, está escrito aqui, né? E o conteúdo, Êxodo 32:16. Ao dar as novas ordens a Moisés, declara que também irá lavrar e escrever as novas tábuas, mas não da forma, né? Que foi a primeira, olha, na página 88 aí, né? Não mais por mãos humanas, apontando para quê? Para a vinda de Cristo, o homem perfeito. Ele é a verdadeira graça. Né? Ele não contém a graça, ele é a graça. Né? Então, essa é a importância que eu tenho que ter no meu coração. Olha o que diz aqui. Antes, Moisés subiu o monte, mas agora é Deus quem desce. Não é mais o homem agora, tendo a necessidade, pelo seu esforço, chegar até Deus. Não, Deus, pela sua misericórdia, ele vem ao encontro do homem. Isso é graça. É graça quando eu entendo que, quando eu não tenho a capacidade, né? Quando eu estou no meu limite, Deus, ele diz, não, é pela graça. Quantas vezes eu e você já tentamos resolver? Você quer ver um exemplo claro disso? Quantas vezes você já deparou com uma situação que você quer resolver, mas depende de outra parte para resolver? E aí, por exemplo, isso é muito em casal, por exemplo, né? A mulher ela cria uma expectativa de resolver alguma coisa. Aí o marido ele fica meio que desligado, não é assim? Ele fica lá, não, vai orando e tal. Aí a mulher entra em agonia, entra em desespero, porque quando será que esse cara vai reagir? Né? Assim a nossa vida muitas vezes. Né? A gente começa a viver agonizando em situações, quando que Deus está dizendo, não, se você entendeu o que é graça, o mover do Espírito, a situação, se você está debaixo de oração, está debaixo da vontade de Deus, você está no centro da vontade de Deus, Deus vai produzir aquilo que é necessário. Percebe lá quando os discípulos estavam numa tempestade? Lá o barco sendo tomado por ventos e não sei o quê. Onde Jesus estava? Dormindo. Aí eu fiquei pensando, o que passou pela cabeça dos discípulos naquele momento? Nós estamos aqui, no desespero. Né? Diz o texto que nós vamos perecer, Senhor. Nós estamos perdendo a vida, o Senhor não vai fazer nada. E Jesus acorda, olha para aqui e diz, por que vocês são tão tímidos? A timidez, muitas vezes, é uma atitude de covardia, de falta de confiança. Aí Jesus entra naquela situação, né, e fala, vocês são homens de pequena fé. Aí Jesus vai lá, repreende o vento, pede para que o mar se acalme. Queridos, por quê? Porque Jesus entendia o que era viver na graça e a ação do Espírito. Então, muitas vezes, eu e você precisamos entender e compreender que toda a obra de Deus em relação à nossa vida vem pelo Espírito. Se você está impaciente hoje, né, de repente você está aí diante de uma situação que você diz assim, meu Deus, o que pode acontecer com isso? É você olhar para a palavra de Deus e Espírito Santo. Olha, eu já fiz tudo o que era necessário. Agora é a tua graça. Não é isso que diz a Bíblia? A tua graça me basta. Então, não é você agindo de forma precipitada, ou não é você colocar expectativa no outro, dizer, quando será que ele vai resolver? Não, vai orar. Você vai ver que Deus vai mover. Deus vai trabalhar naquela situação. E vai trabalhar como? Através do Espírito Santo. Porque você é templo do Espírito Santo. Então, as coisas se resolvem, né, quando o Espírito Santo, ele age. E aqui foi que Jesus... Como o homem poderia... Lembra lá quando Davi faz uma oração também? A minha alma anseia pela tua presença, a minha carne exulta, né, em desespero pelo teu agir. Então, é através do Espírito que a gente vai alcançando
a nossa maturidade, o nosso desenvolvimento, ao ponto de fazer com que o Espírito Santo possa agir na nossa vida. E a parte B aqui, a lei agora será um elemento interno. A presença real de Cristo em cada crente. Olha só, a presença real. Como é que eu posso ter essa presença real? Vivendo no Espírito. Né? Entendendo que quem produz o querer, o realizar, né, é o Espírito. Então, esse é importante para nós. Eu não sei se você já transcreveu aí, né, toda a questão em que foi, por exemplo, aqui pede lá 1 Pedro 2,9. Alguém está aí transcrito aí? Pode ler ou não? Quem Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha só. Então, nós somos o povo o quê? Eleito. Povo separado, escolhido. O que isso quer dizer? Que nós somos realmente aquele do qual Deus escolheu para que o Espírito Santo habitasse em nós. E quando eu creio nisso, há um rio que passa pela minha vida. Um rio que transforma. Não sou eu mais agora, mas é o Espírito agindo na minha vida. Então, essa é a convicção que eu e você temos que ter em relação ao Espírito Santo. Então, e tudo isso é um processo. Porque senão a gente não vai chegar na medida que Deus tem para nós. Você vai ver aqui o desenvolvimento da lição, que ele vai chegar onde? No batismo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o preenchimento. Não há como. Por isso que eu citei aqui o fato dos discípulos naquele momento ali. Qual era o impedimento do agir ali? Era a preocupação. Se você realmente está cheio de questões, situações que você não entende a graça, o Espírito não tem como preencher aquilo que já está ocupado. Então, o que nós devemos fazer? Realmente nos livrar dessas questões para quê? Para que o Espírito Santo ele passe realmente, porque é a promessa, não é? João não fala isso? Olha, eu vou para junto do meu Pai, mas vocês não ficarão órfãos. E eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai guiar você diante de toda a verdade. Então, agora, se eu não tenho essa questão do entendimento da palavra, não vivo pela graça, e a graça, o que ela faz? Ela tira o meu nível de ansiedade. Então, eu começo o quê? A entender que eu preciso me esvaziar para que essa promessa se cumpra na minha vida. Olha o ponto 3 aí. Qual é? Eis o plano, né? A promessa do poder. Deus nos concede o Espírito Santo que nos transforma em filhos de Deus e nos capacita para agirmos como filhos. Há duas obras importantes aqui. Há duas questões que precisam ser bem esclarecidas. Primeiro, quem transforma é o Espírito Santo. Quem capacita é o Espírito Santo. Olha aqui o ponto 3. Poder para ser filho de Deus. Então, lá em João, né, o capítulo 1, 12, e em Gálatas 4, 6, ou Romanos 8, 16, que a gente, né, também vai transcrever depois. Olha o que ele diz aqui. Né? Todos os homens são criaturas de Deus, mas somente os nascidos de novo são a nova criatura. Então, envolve o quê? Obediência. Ontem mesmo nós tivemos lá, né, a nossa festa lá, o batismo. Quantas pessoas, né, a gente pôde ver assim, é impressionante. Eu não sei se você observa isso no batismo, por exemplo. Parece que é algo assim, quando a pessoa está ali para entrar naquelas águas, ela entra de uma forma. Mas quando ela sai daquelas águas, parece que é algo, parece não, né? É uma convicção que a gente tem. Aquela pessoa, ela sai algo, ela foi preenchida. Porque é uma atitude de obediência, aonde o Espírito age o quê? A pessoa está dizendo para o mundo, né? Olha, eu estou morrendo e nascendo para uma nova vida. Então, essa capacidade não vem. A decisão não vem de mim e de você. Não, hoje eu vou estar cheio do Espírito Santo. Não é. Você tem que, no dia a dia, entender que você tem a filiação, e a filiação, ela te dá
a herança, né, que Deus colocou no teu coração para que você possa manifestar a glória de Deus pelo Espírito Santo que habita em você. Então, eu tenho uma convicção. Eu tenho tido experiências assim em relação ao Espírito Santo, coisas assim, dia a dia. Por exemplo, você vai tomar uma decisão. Eu sou filho de Deus. Eu não sei, de repente, você está aqui hoje, né, olhando, e você precisa tomar uma decisão amanhã. E você senta, fecha a porta do teu quarto, e você vai buscar o Espírito Santo. E aí, algo acontece sobrenatural. Vem já a palavra no teu coração. É algo imediato. Eu tinha uma questão, uma decisão, e eu fui orar assim e falei, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor ilumine a minha mente, porque eu não quero errar. Olha só. E na mesma hora, no meu devocional, né, na leitura, eu orei, pedi para que o Espírito Santo me orientasse nisso, e aí eu fui fazer o meu devocional, o capítulo que eu estava lendo ali. Naquele momento, um dos versículos era a resposta que Deus tinha para mim em questão a decisão que eu ia tomar. O que é isso? É o Espírito Santo. Ele leva você dentro da palavra de Deus para você conhecer a vontade que Deus tem. Então, isso, para mim, é cumprimento de promessas. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo viria, ele ia viver dentro de você. E ele ia orientar você, ele ia capacitar você, ele ia guiar você para que você andasse no centro da vontade de Deus. E para mim essa promessa, ela se cumpre no dia a dia. Né? E ele diz aqui, são situações, né? Os 3 atos divinos, olha aí, a parte do ponto 3. 3 atos divinos nos concede o poder para ser. Ser o quê? Salvo, né? Ser adorador, ser santo. Então ele fala aqui de salvação, ele fala de adoração e de santificação. A manifestação visível de recebermos poder para sermos filhos são os frutos do Espírito. Olha só. Né? E o ponto 4 qual é? O poder para fazer a obra. Eu escrevi aqui, ninguém faz a obra se não conhece o dono da obra. Você quer fazer algo? Você quer fazer a obra de Deus? Primeiro você tem que conhecer o autor da obra. Como é que você vai fazer algo se você não conhece quem é o Senhor da obra? E como é que eu conheço o Senhor da obra? Através do Espírito Santo. Eu sei aquilo que Deus está. Deus está reconstruindo. Nós fomos destruídos. O plano original ele foi desfeito através do pecado. E a lei, ela não pode regenerar o homem. Porque a lei, ela acusa. A lei, ela aponta a falha. Mas a graça, ela gera a misericórdia. E quando eu entendo a graça do Espírito Santo, o que ele faz? Ele me conduz para dentro da vontade de Deus, então eu conheço qual é a obra de Deus. Então, como é que você quer fazer a obra de Deus? Só existe uma forma, você conhecendo o autor da obra e aquele que capacita você, que é o Espírito Santo. Muitas vezes, nós somos pastores, vocês estão liderando, né? Quase todos, aí tem os diáconos. O que acontece? Muitas vezes a gente quer fazer tudo, resolver tudo do nosso jeito, fazer a obra de Deus do nosso jeito. Mas você não é o dono da obra, como é que você quer fazer o teu jeito? Você tem que obedecer o dono da obra. E como é que eu obedeço o dono da obra? Entendendo a vontade dele através do Espírito Santo. Então, há 2 coisas aqui. É ser e fazer. 3 ações no ponto embaixo aí. 3 ações de poder. Adoração, testemunho e domínio sobre o quê? Poderes malignos. Outra coisa que somente pelo Espírito Santo. Eu não sei se você já teve experiências de viver essas questões, muitas vezes, de você lidar com o poder das trevas. Né? Eu trabalhei muito com libertação. Né? Até porque a minha origem era do lado de lá. Né? Eu conhecia bem o lado de lá. Eu vim do lado de lá. Então eu sabia.
é assim que qual eram as artimanhas, né, do inimigo, a possessão, o engano, a mentira. Por quê? Porque eu vivi isso. Então, quando você vai lidar, né, com essas questões, você precisa entender uma coisa, que é através do poder do Espírito. Por isso que você tem que entender o que é salvação, você tem que entender o que é adoração, e você tem que entender o que é trabalhar nessa obra de libertação. Porque ele fala aqui que isso é uma condição, um sacerdócio. E a Bíblia diz que eu e você somos reis e sacerdotes. Nós somos chamados para fazer essa obra. Nós somos sal e luz. Agora, que luz que brilha em mim? Qual o sal que dá sabor? É a ação do Espírito Santo. Então não tem como. Ele diz aqui, ó, na página 89, né, ele fala da união, né, a união entre ambos os ofícios. Zacarias fala, ele cita muito bem Zacarias, o sacerdote, né, porque ele tinha uma ação sobrenatural. E quando eu penso nessa questão sacerdotal, eu penso em 3 coisas. Primeiro, nós precisamos entender o seguinte, a nossa posição. A Bíblia diz que eu e você, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. E quando eu entendo, eu vivo neste lugar, e eu entendo o que é poder e o que é graça. Isso que é importante para nós. Porque você não pode atuar no campo espiritual sem que você entenda a tua posição. Tá? E por isso que ele parte aqui para a questão do batismo. Então, você percebe que é um trabalhar de Deus, porque o fruto ele não nasce do dia para a noite. Exige um comportamento, exige uma atitude, exige uma transição, exige um crescimento. Então, por isso que o fundamento ele foi criado para isso. Justamente para você adquirir o que é a base. Todo o processo que você viveu aí nas primeiras lições foram tudo base, né? Lá, o que significa, o que é a Bíblia, quantos capítulos é a Bíblia, quantos livros é a Bíblia, e daí para frente. Você vai entendendo cada processo. E esse momento aqui é um momento justamente onde você será o quê? Haverá um derramar. Você lembra lá no início, né? A lição ela vai trabalhar um pouco disso, mas eu quero mostrar para você, lá em Atos, né? Atos 1 a 8, quando estão reunidos, aí o Espírito Santo ele vem. Eu não sei se você já teve a curiosidade, lá fala que havia dentro do cenáculo, mais ou menos, 120 pessoas, não é isso? Mas você já percebeu quantas nações estavam reunidas ao redor do cenáculo? No mínimo 10. Sabe qual era o número de pessoas que havia em torno do cenáculo? 60.000 pessoas. Que viram a manifestação do Espírito Santo sobre. Então tinha lá os medos, persas, judeus, tinha tudo quanto é gente. Segundo os historiadores, 60.000 pessoas viram e ouviram. Né? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo veio derramado como algo sobrenatural. Queridos, não foi um movimento qualquer. Foi algo sobrenatural que despertou. E é isso para mim é vivência no Espírito. Isso é batismo no Espírito Santo. É quando as pessoas estão do teu lado, elas são impactadas. Porque você veio de uma transformação, você veio de um crescimento, você foi deixando para que esse fruto nascesse no teu coração. Então aí, a partir desse momento, aí você o que aconteceu ali naquele momento? O que Jesus fala para os seus discípulos? Agora vocês vão para Jerusalém, esperem, porque algo aconteceu. Querido, deixa uma coisa para você. O Espírito Santo está desejoso. Há nesse momento algo que está produzindo no seu coração, no meu coração. Esse derramar, esse preenchimento. Agora, nós temos que fazer o quê? Entender todo esse mover, esse processo. E é por isso que vocês chegaram até aqui. Né? Agora, olha o que diz aqui, em relação ao batismo do Espírito Santo. Quando cremos em Cristo, recebemos o seu Espírito. Então, Romanos 8,16. Quem pode ler? O pastor Claudemir já leu. Quem está aí com Romanos 8,16? Beto. O próprio... Romanos 8, né? O quê?
O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É isso aí. Então tá aí, ó. Quem que testifica? O próprio Espírito, dizendo que nós somos filhos. Olha que ele fala, essa convicção da paternidade de Deus se dá no nível espiritual, entre o nosso Espírito e o Espírito Santo. Não provém de relação humana, olha só. Não é uma unidade humana, né? Todo mover, ele vem do Espírito Santo para o nosso Espírito. Porque ele foi recriado. Nós nascemos de novo. E a partir desse momento, o que acontece? Nós somos tocados, nós somos envolvidos. E o que eu preciso para isso? Então tem aí, né? Você vê o último versículo que fala aí justamente da toalha e da bacia. A única forma. Ele fala de você se render. Fala de você realmente ser aquele servo. Você ser o vaso. Você ser o instrumento. Né? O Espírito Santo, ele manifesta quando eu entendo que eu sou filho, e aí ele diz aqui que eu tenho uma atitude de servo. Foi o que Jesus fez. Jesus teve uma atitude porque ele estava o quê? Cheio do Espírito, e ele traz-lhe uma lição, né? De simplicidade, de humildade. Ele pega ali a sua bacia, a sua toalha. Eu vi uma pregação do pastor Aguiar, dizendo assim, naquele momento era Deus se curvando diante do homem, imagina. Foi o próprio Jesus se curvando, o próprio Deus se curvando diante do homem, dando uma lição para o homem de humildade e lavando o pé. Imagina, Deus se ajoelhando aos pés do homem, lavando o pé do homem para dar para ele o quê? A lição, dando para ele o caminho da humildade. Então você quer ser cheio, você quer ser batizado no Espírito Santo, a exigência são duas coisas para mim. Eu anotei aqui. Primeiro, a humildade. E segundo, servir. Se você está no espírito de humildade, você está servindo, você já está começando o quê? A deixar que o Espírito Santo traga fruto sobre a tua vida. O ponto 5 diz assim, mas somos também alma, emoção, vontade, intelecto. Eu citei aqui a questão de Davi. O que Davi ele cita no Salmo? A minha alma anseia, olha aqui. E a minha carne exulta, né? A minha carne deseja. Olha a ação do salmista aqui. Ele está dizendo assim, a minha alma anela, a nossa alma, a partir do momento que eu tenho essa paternidade, a minha alma, ela anseia, né, pela manifestação da glória de Deus. E a minha carne exulta pelo poder de Deus para que ela seja o quê? Mortificada. Ninguém pode dar fruto, ninguém pode ser preenchido se antes ele não receber do Espírito Santo essa manifestação, né, de humildade, de entrega, e também não entender o que é paternidade. Então, quando eu entendo isso, a minha alma, ela se sujeita a isso, e a minha carne, ela é enfraquecida. Por isso ela exulta, né? A carne, ela precisa entender, compreender a necessidade do poder de Deus para que ela seja mortificada. Então, olha aqui. Então ele fala da alma, ele fala do intelecto aqui. Esse é o nosso nível que o Espírito Santo quer atuar quando somos batizados dele. Cristo no nível da nossa alma. Assim como o batismo nas águas é o despojamento do velho homem no nível espiritual, nós, né, nos rendemos o quê? A vontade, o intelecto, a emoção, o domínio do Espírito Santo. Então é o que eu disse, não sou eu mais que vivo, mas é ele vivendo em mim. Essa íntima relação com o Espírito Santo traz esse enchimento. Está bem grifado aí, né? Duas coisas importantes. Ó. Todos os que receberam o Espírito no nível espiritual, tornando-se o Filho de Deus, podem transbordar no Espírito, que é a figura dada por Jesus para explicar esse batismo. Então, você passa pelo batismo, né? Lá das águas, você tem o batismo do Espírito Santo, que é algo que vai preencher, que vai levar você num nível diferente. E ele começa a dizer aqui isso, como receber o batismo do Espírito Santo. Eu acho que aqui, é um nível muito mais pessoal.
Por exemplo, eu fui batizado no Espírito Santo sozinho, numa posição de mãos. Um dia eu estava no meu quarto orando, eu nem tinha muita noção do que isso. De repente, eu comecei a gaguejar, e de repente fui visitado, comecei a orar em línguas. Ninguém pôs a mão em mim, fez nada. Agora, outros que receberam assim. Né? Então, por exemplo, o Adrien. O Adrien, ele foi batizado no Espírito Santo com 9 anos. Sabe onde a gente estava? No Maracanãzinho. Nós estávamos numa reunião, lá, 15 mil pessoas lá. Foi numa época que as comunidades nasceram, na década de 90 e pouco, e a gente estava nesse mover de comunidade, e nós fomos para lá, numa reunião. E, de repente, eu estou do lado, daqui a pouco ele começa a pular, gritar, falar em mim. Eu falei, mas o que deu nesse moleque? E ele não parou mais. Então, foi uma experiência dele ali, no meio de 20 mil pessoas. E também ninguém tocou. A ministração de um pastor lá que estava a 200 metros de distância dele, e ele, naquele momento, ele recebeu. Então, e aí, qual era a evidência disso? Que a gente percebeu que ele foi batizado no Espírito Santo. Foi ele ter falado em línguas. Né? Então, eu não pus a mão nele, a Marlene não pôs, ninguém pôs. Né? E daquele dia em diante, ele entendeu o que era. E você vê, importante, ele não tinha sido batizado ainda nas águas. Depois ele foi batizado nas águas. Ele foi batizado primeiro no Espírito e depois batizado nas águas. Então, não há uma ordem. Né? Deus, ele é soberano. Né? Eu já vi muitas outras pessoas que foram batizadas no Espírito. Olha, você percebe que às vezes, eu estava em contato essa semana com uma pessoa, ela é católica carismática. Ela não passou pelo batismo das águas. O que aconteceu? Ela foi batizada no Espírito Santo. Então, não tem assim, para mim, como receber. Eu creio que o Espírito Santo ele tem que encontrar a liberdade. Simplicidade, humildade, você crer nisso. Né? Então, a gente, que nem agora, por exemplo, nós não vamos poder colocar a mão, não temos como fazer essa reunião. Mas você, né, se você não foi batizado no Espírito Santo ainda, né, você tem que clamar por isso e Deus ele vai te visitar no momento dele, no tempo dele, da maneira dele, a forma dele. Mas eu creio que cada um de nós temos já essa experiência e você vai ser visitado. A página 90, olha o que diz aí. A natureza de Deus tem agora liberdade, olha só, para fluir através da nossa vida, que é o rio de água viva. Né? Então, qual é o texto aí? Se você crer em mim, como diz as Escrituras, fluirão do teu interior rios de água viva. A vida de Deus encontrou um leito, olha só, é aquele corredor, é a margem, né? Aquilo que estreita a nossa vida. Por isso que às vezes, por isso que eu falo assim, a obra de Deus é tão perfeita nessa questão, que por isso que ele estabelece lá, né, a porta, né? Quando você olha, você vê quando Deus define o reino, fala que a porta larga, ela é para o mundo, e a porta estreita, ela é aquela que te leva à vida eterna, não é isso? Por quê? Porque a largueza, ela deforma. Mas quando você vai pelo estreito, ela toma forma. Ela pega o rumo, o alvo. E é isso que acontece com a nossa vida. Quando Deus ele estreita você, ele põe você, ele enquadrinha você, ele sonda o seu coração, o que ele está dizendo para mim e para você nesse momento? É porque as Escrituras estão formando. Você começa a ter esse mover do Espírito. Então, é essa margem que forma você dentro do poder da vontade de Deus, e aí o Espírito Santo é derramado. Por isso que nós muitas vezes temos que trabalhar no odre novo, né? Não podemos. Vinho novo não é derramado no odre velho. Porque se for derramado, se rompe, perde o odre, se perde o vinho. Então, esse momento é onde Deus realmente ele está o quê? Esquadrinhando, ele está gerando essa forma para que o derramar dele não se perca. E aí você vai produzir, não é aquilo mais que você entende, mas é o fruto daquilo que o Espírito Santo vai gerar. Tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa que ele fala aqui, alguns sinais visíveis, né?
pode ser observado no tempo em que somos batizados no Espírito. Ora, orar em línguas, por exemplo, uma alegria intensa. Eu não sei se você está aí hoje reluzente, alegre, feliz. Eu estou. É algo que tem que gerar no nosso coração. Então, eu preciso ter arrepio. Não, de repente você está feliz. Há algo que vem para o teu coração que o Espírito Santo produz. Isso é fruto. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não são situações que definem o meu bom humor, por exemplo. Mas é a confiança que eu tenho no Espírito. Né? Você já viu aquele crente que sempre chega de mau humor? Você pode dar suco de maracujá para ele, você pode dar maracujina para ele, você pode orar por ele. O cara não tem alegria do Espírito. Né? O cara é rabugento. Né? O rio tem que passar pela vida dele. Né? Aquele cara que chega na igreja não cumprimenta ninguém. O cara sai vazio, entra vazio, sai sem nada. Porque ele não tem essa estrutura. Porque ele não permitiu o trabalhar de Deus. E o fruto, ele só vem com o trabalhar. Não é verdade? Quando você é podado, quando você é trabalhado, você é talhado. Né? Não sei se vocês já fizeram aí no seminário, por exemplo, tem uma aula que chama merismo. Né? Sabe o que é merismo ou não? Aquela lixa que vem, sabe aquela lixa que vem lixando, vem sangrando? Sabe quando você está com aquele momento que você tem um momento que algo está diferente na tua vida? É Deus trabalhando. Né? E aí, aqui, os dons. Né? Então, o que acontece? Deus vem, põe você dentro de um projeto, envolve você numa obra, traz para você a necessidade de um preenchimento, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Né? Você não pode, eu vou te dar uma péssima notícia, você não pode produzir nada para Deus se não for pelo Espírito Santo. Se você está tentando fazer a obra, tentando realizar coisas para Deus fora do Espírito Santo, você só vai ter enfado, cansaço. Por isso que muitas pessoas hoje desistem da fé, voltam atrás, sabe por quê? Porque eles querem fazer com as suas próprias forças. Quem desenvolve em nós o querer e o realizar é Ele. Quem transforma tristeza em alegria é Ele. Não tem outra maneira. Né? Quem muda, né? É que nem essa questão muitas vezes, né? Você já lidou com pessoas temperamentais, né? Muita gente fala assim, a pessoa é sanguínea, que ele é colérico. Cara, para Deus, o Espírito Santo não tem colérico, não tem sanguíneo, não tem fleumático, não tem nada. Para ele é o seguinte, você é filho. Não depende da sua maneira, depende do que ele quer fazer. E a disposição que você tem. Isso é a nossa vantagem. E aí, a gente vai chegar nisso aqui, a manifestação dos dons. Né? O dom, qual o dom? O dom aqui não é talento. Né? A gente tem lá a parábola do talento. O dom aqui não é um talento natural. Né? A lição aqui ela deixa bem clara. Aqui é fruto do Espírito Santo, provém dele. É ele que semeia isso no teu coração. Né? Isso não nasce da sua própria vontade. Isso não vem do teu próprio desejo. Isso vem dele. É dele, para ele, são todas as coisas. Tudo que você produz é para ele. Tudo que ele produz você é para ele. Então, Então, quais são aí os dons, né? A manifestação dos dons, está aqui, né? Claro, são apenas uma prova que o poder que opera em nós é de Deus e não nosso. Olha só. Então, essa manifestação vem dele. Então, e para que serve o dom? A sua manifestação não confere a mim, né, uma autoridade ministerial ou espiritual no corpo de Cristo, nem a garantia de transformação da alma, a nossa santificação. O fruto prova a nossa transformação. Você já passou pelo processo.
Olha só. Você já viveu o processo. Então, o que acontece? Você reconhece. Você prova o recebimento disso. Essa autoridade. O dom. Olha aqui. Está em negrito aí. Prova a manifestação de fé e graça. Entre aspas aqui, a misericórdia. O que é a fé e a graça? É a misericórdia. Lembra lá quando o profeta diz: as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã? Sabe para quê? Para que o teu nível de fé aumente. Para que a graça ela seja constante na tua vida. Por que Deus exerce misericórdia? Para isso. Se você não vai acordar amanhã e vai dizer assim, se Deus não agir, você não vai dizer assim, hoje eu estou cheio de fé. Não. A graça de Deus, ela impulsiona você, porque você entende a obra que o Espírito Santo está produzindo em você, e você olha assim, Senhor, é pela tua graça. A minha fé, ela é gerada pelo trabalhar do Espírito Santo. E aí o ponto 8, aí ele diz assim, em 1 Coríntios 18, não são os talentos naturais, nem o que possam ser ensinados. São capacitações sobrenaturais do Espírito Santo, visando o quê? Um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso? É você aplicar tudo isso que o Espírito Santo no corpo. A igreja é onde você está inserido. É o que você produz. Ele fala aqui de 3 coisas que são importantes. A primeira, ele fala da revelação, né? Que é a palavra de sabedoria, do conhecimento e do discernimento. Queridos, nós não podemos ter isso aqui se o Espírito Santo realmente não agir. E ele fala depois da autoridade, né? A autoridade, ela provém do quê? Da fé, a fé de Deus. Isso que é importante relatar. No momento, você tem que viver a fé de Deus. Você pode ter fé, uma fé natural, mas tem uma fé que é a fé de Deus, que é produzida em mim e em você. Que gera o quê? Os dons, operação de milagres, sinais, maravilhas. E depois a parte C, ele fala aqui desse dom da comunhão, que gera o quê? As línguas, profecia, interpretação, que isso traz o quê? Traz o quê? Saúde para o corpo. E o ponto 9 aí, outros dons, né? Que são aí ações, né, de socorro, misericórdia, contribuição. Aí ele fala um pouco desse talento, por exemplo, o natural aí, que são o pessoal que são músicos, e daí para frente. Então tem as coisas aí que são importantes, né? A questão de você, por exemplo, ser um líder, né? Nós estamos aí, a maioria aqui exerce o papel de liderança, né? O diaconato, que é o serviço, o pastoreio, né? Que é um sacerdócio. Outra coisa que eu acho aqui, que é importante, às vezes eu falo isso, e muitas vezes as pessoas às vezes não entendem muito essa uma posição minha. Mas eu tenho uma posição em relação a isso. Porque, às vezes, as pessoas, quando elas não entendem o mover, a ação do Espírito, elas ficam apenas circulando na membresia da igreja. Sabe aquelas pessoas que vivem no arraial? Elas não aprofundam, elas não vão mais além. Então, por quê? Porque o membro, ele faz número. Mas a pessoa cheia do Espírito, ela é um discípulo e faz diferença. A pessoa cheia do Espírito, ela faz diferença. Pode notar isso. Lida com uma pessoa que apenas ela quer ser membro da igreja. Não, eu quero fazer parte da membresia, porque, né, eu tenho medo do inferno, preciso ser salvo, toda aquela história. O membro é assim. Ele lida, porque ele não quer que nasça, porque o fruto, ele passa por processo, muitas vezes é doloroso. É verdade ou não é? Você já percebeu, por exemplo, quando vamos falar aqui, por exemplo, não sei se você já ouviu falar sobre vinho. Qual é o melhor vinho? Que é produzido no inverno. Você sabe por que o melhor vinho que é do inverno? Porque a uva, ela sofre demais. Ela é castigada no inverno. E aí o sabor é outro. Sabia disso? É que nem eu e você. Quando a gente passa pelo inverno, quando a gente passa por esse processo, o Espírito Santo vem, ele não deixa você apenas no arraial, vivendo ali aquela satisfação da membresia, né? É o cumprimento de um dever religioso. Quem tem um espírito
Quem é movido pelo Espírito faz a obra. É integral. Né? É espírito, alma, corpo. Então, eu nunca me conformei ser apenas membro de uma igreja. Né? Eu queria algo mais. Eu ia sentar lá na frente. O primeiro banco tinha que ser meu. Até hoje sou assim. Eu gosto de sentar na frente. Né? Por quê? Quanto mais perto do altar, mais fogo, mais cobrança. Então, se você está aqui hoje, você se contentou apenas fazer parte de uma membresia da igreja, você não conhece o poder do Espírito e você não vai frutificar no Espírito. Porque você não é discípulo. Você é apenas um membro da igreja. O discípulo é aquele que aprofunda. Não é? O discípulo é aquele que, quando Jesus traz para perto, como Pedro, corrigido, vai lá, se arrepende, chora. Esse realmente é aquele que vai gerar o fruto. Então, eu quero trazer essa necessidade. Você quer realmente experimentar um preenchimento do Espírito Santo? Saia do arraial. Saia dessa condição de apenas viver na membresia. Não. Vá a fundo aonde o Espírito Santo quer gerar no teu coração. Porque Deus não quer membros que façam número. Deus quer filhos que se tornem discípulos e façam diferença. Membro traz peso. Discípulo gera alívio, unidade, prazer, comunhão. É isso. Outro ponto importante aqui, né, os objetivos dos dons, né, é um pouco daquilo que eu já disse. Os dons do Espírito são necessários para a salvação do homem, mas para o funcionamento do corpo. Em termos gerais, os dois atuam para quê? Para a edificação da nossa própria vida, olha aí. Né? O membro, ele não quer ser transformado, não quer edificado, ele não quer ser plantado. Ele quer o seguinte, ele quer viver, né, com o pé ali, um pé lá, um pé cá. Né? Eu tomo lá da cá, né? Não, olha, eu dou o dízimo e você prega a palavra, tudo certo, acabou, não mexe comigo, tá tudo bem. Não, a edificação ela vem com o preencher do Espírito. E é um sinal para os incrédulos. Olha só. O discípulo, ele é aquele que, né, ele vai, quando há um derramar disso. E a disciplina, aí o 11, eu acho que é praticamente o final aí, ó. Dons espirituais, a manifestação do poder e precisa ser disciplinado pelos ministérios. Outra coisa importante aí, né, para nós, é vivenciar isso. Né? Por isso que a Bíblia fala, né, que Deus estabeleceu um para pastores, mestres, evangelistas, né, apóstolos, para a edificação do corpo. Então, os dons, né, então nós temos aí os ministérios, temos os dons que atuam juntamente uns com os outros, para quê? Para que o corpo seja edificado. Então, nós temos aqui, por exemplo, hoje, né, o casal jovem aqui, né, que é a Thalita e o Júnior, que hoje estão aí, né, no desafio, né, de fazer o quê? Gerar, trazer para o corpo essa força, né, é o que a Bíblia diz. Né? Olha, o João, quando ele pede, olha, jovens, vocês são fortes, vocês têm vencido o maligno. Agora, como é que isso acontece? É através do Espírito. Como é que você desafia a enfrentar? É quando eu sou preenchido, renovado todo dia. Eu não estou mais lá no arraial, né? Não estou vivendo aquela vida de membro lá, né? Vá quando quer, quando dá. Não, eu abracei a obra. Agora eu vou gastar a minha vida. Jesus disse assim pelo Espírito, né? O zelo da tua casa me consome. Essa é a grande vantagem. E é isso que produz alegria. É isso que produz o fruto. Né? Essa disciplina. E ele diz aqui, né? Ele vai falar de questão de rebelião e tal, mas eu quero falar sobre essa questão de 1 Coríntios 12, 7, né? Que ele fala que dependerá da pessoa que manifesta o dom, pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ninguém pode alegar, olha só, ser obrigado pelo Espírito Santo a fazer algo que prejudique ou envergonhe a pessoa. Os discípulos, olha só, ele define aqui, eu grifei isso aqui, olha o que ele diz aqui. Os discípulos de Jesus, olha só, por isso que a disciplina é importante. Nem sempre
você, sendo discípulo, você tem um coração para a coisa certa. Mas você está ali. Olha o que ele diz aqui, né? No momento ali da rejeição dos samaritanos por Jesus, por eles, o que eles fazem, né? Olha, queriam que caísse fogo do céu, para quê? Para consumir os samaritanos, porque não deixaram que eles perguntassem na cidade. Imagina se Jesus fala assim, ó, tá liberado. Cara, era uma desgraça. Por quê? Estavam cheios do Espírito, eles sabiam que aquilo podia descer. Então essa disciplina, os dons, a manifestação da glória de Deus, não é para destruição, mas é para quê? Para o testemunho, bom testemunho, exemplo. Então, a necessidade dos dons, da manifestação da glória de Deus, é para que a gente gere o quê? Edificação. Então, o preenchimento. Né? Então, eu quero encerrar aqui. Eu creio assim, que essa questão aqui, eu acho que cada um de vocês já entenderam que a questão do pecado, né, de Gálatas, você já deve ter estudado. Eu não quero entrar aqui nessa área, não. Né? Eu quero dizer para vocês o seguinte, esse é o momento. Para mim, o que é a base disso hoje é o que nós vamos fazer com isso. Então, nós vamos orar, né, para que realmente, nesse momento, o Espírito Santo ele venha com todo o poder e graça, para que nós possamos juntos. Né? A Bíblia diz que Deus ele é perfeito. E a boa obra que ele iniciou, ele vai completar. E como é que isso ele é dia a dia renovado? Quando eu sou preenchido. Então eu quero manifestar isso, eu quero orar por você, para que realmente essa ação de Deus, né, esse desejo, essa alegria, esse preenchimento, esse guia flua na tua vida. Como eu disse para vocês, eu estou vivendo esse momento aqui, assim, de coisas que são coisas assim, tão simples, né, em decisões, em questões naturais, que é um passo. Mas quando eu volto para a palavra, entendo que eu tenho o Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, o que acontece? Aquela revelação, aquela necessidade, ela é tão momentânea, é real na minha vida, que a resposta é pontual. Lembra quando a gente muitas vezes fala assim, não há interrupção quando você está ligado, o teu canal está limpo com Deus, você ora e Deus manifesta, é uma coisa assim que você não tem que ficar... Porque, às vezes, se você não está, esse fluir do Espírito, o caminho, né, ele gera, às vezes, uma desconfiança. Se você não tem nesse fluir, sabe a espera? A Bíblia diz que a promessa adiada, o que acontece? Ela adoece o coração. Não é isso? Então, quando você entende este fruto, essa ação do Espírito, é algo que esse canal está livre. É um vai e volta, assim, de tal forma que você está todo momento sendo preenchido. E como? As respostas que vêm. Não importa a forma como vem, importa que a resposta venha. De repente você cria uma expectativa e Deus diz, não, isso não está no meu coração. Isso já vem prontamente. Dirige você. Né? Lembra lá quando Paulo, o Espírito me pediu para estar aqui. Não é para ir lá, não vai para cá, vai para Macedônia, vai para outro lugar. Todo momento o Espírito guiava Paulo. Às vezes Paulo falou, não, eu tenho uma necessidade. Deus, não quero que você. Quero que você vá para esse lugar. Há algo para ser feito agora. Então, é assim que nós temos que... Esse é viver realmente cheio do Espírito Santo. Né? Então, eu quero encerrar, quero orar com você, porque me parece que aqui tem 1 hora, né? O Google Meet agora, ele é 1 hora, né? Então, nós devemos estar aí mais ou menos próximo do horário, não é isso? Agora são 20h51. Tá? Eu queria, assim, deixar um momento para você, alguma questão, alguma pergunta, alguma observação em relação à aula, o que está no teu coração, o que de repente você não entendeu, para que nós possamos orar. O pastor Elton, você tem liberdade aí mesmo, o pastor Claudemir, né, e intervir aí para saber a questão, né? Mas eu quero colocar aí uma observação, vocês que querem colocar uma observação, alguma dúvida. Eu só queria dizer o seguinte, normalmente quando a gente faz esse evento no centro de comunhão,
não só a aula passada, como essa, né, a aula passada de cura da alma, do coração, o perdão dos traumas, e essa aula, a presença do Espírito Santo. Eu creio, hoje, estava aqui orando, acompanhando a pregação do Marcos, que a onipresença do Senhor é muito grande. E é óbvio que quando a gente está lá no centro de comunhão, existe uma atmosfera favorável, existe um mover e um agir do Espírito Santo no local. Mas hoje, especificamente hoje, eu creio que daqui a pouco o pastor Marcos vai orar, e essa mesma atmosfera que a gente consegue ali em comunhão, no centro de comunhão e na presença de Deus, ela vai entrar no sofá ou na sala de cada um de nós. E é um poder sobrenatural que vai vir através do Espírito Santo. Não é porque o pastor Marcos ora bem, não. Não é porque você está durão de coração ou você está mole de coração. Mas é porque a obra é dele. Não Amém. é nossa. E Graças o que Deus a falou Deus. ao meu coração e o que Deus falou ao meu espírito é que a mesma atmosfera vai ser gerada aqui no nosso meio. Aleluia. E será um momento ímpar. Então, se você puder aquietar o coração, esvazia a mente, se liberta de você mesmo e deixa a graça e o poder de Deus fluir através da sua vida. O pastor Marcos veio aqui com uma força, com uma graça, com um ímpeto, mas mais do que a força dele, é a presença sobrenatural e onipotente do nosso Senhor. Amém, Marcão? Amém. Concordo em número e grau. Deus vai falar através de ti, varão. É interessante, né? Você percebe isso no todo mover, né, em relação à palavra. Lembra lá os discípulos com medo, trancado lá, inquieto, de repente. Isso vai ser cada um no seu canto, cada um no seu lugar, cada um no seu ambiente, mas o Espírito, ele é onipotente, ele é onipresente, né? Ele vai estar onde você está, o que você precisa ter esse coração. Né? Agora, eu quero alertar você para isso. Uma coisa, eu quero colocar essa observação. É muito importante que você entenda isso. Né? E o Espírito Santo, ele não é algo, né, que possa ser tratado como uma energia ou uma coisa criada artificial. Não. Ele é o Criador. Ele é o teu Criador. Ele conhece o fundo do teu coração. E por isso ele pode te visitar, ele pode realmente colocar todo o desejo dele dentro da tua alma, das tuas emoções. Eu vejo sempre o Elton, às vezes, falando, às vezes a gente tem preocupação de, mas é a minha emoção, meu espírito. Não, o espírito está envolvido na atmosfera, nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu intelecto. Ele quer fazer parte integral da tua vida. Não é? Tem hora que eu estou alegre, feliz, estou no espírito. Tem hora que eu estou chorando, eu estou no espírito. Tem hora que eu estou intercedendo, tem hora que eu estou recebendo, mas é o Espírito agindo. Amém? Vamos orar. Alguém quer fazer uma observação? Alguém tem uma dúvida? Pastor, cara, você falou, não disse nada. Não tem problema, vamos orar. Então é isso. Eu quero, com toda a simplicidade e humildade do meu coração, orar e abençoar você. Não é porque eu creio. E ainda mais eu, né? A Bíblia diz que ainda na velhice dareis muitos frutos. Entendeu? Então isso me fortalece de poder gerar fruto ainda. E olha, pode ter certeza que muita coisa vai acontecer através da nossa vida, né? Vocês vão ver eu ainda falando muita coisa ainda, pode esperar. Né? Esse cabelo branco aqui, né, Claudemir? O Elton não tem mais cabelo, né? Então é nós do cabelo branco, né? Tem aqui a pastora também, lá. Glória a Deus, é isso aí. Vamos orar então? Ninguém quer fazer mais alguma observação? Tudo em ordem? Samuel, né? Aí o William Pai, nada, né? Aí a Sueli, a pastora, tudo bem? Vamos orar então? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Quero que você coloque aí o seu coração, a sua vida. Pai querido, nós estamos aqui neste momento. Deus nos despojando de nós mesmos. Sabemos que hoje estamos diante de uma situação que nos impede
de realmente de receber de Ti. Senhor, que a Tua graça, a Tua bondade nos visite agora, porque realmente nós necessitamos ardentemente, Pai, de um mover sobrenatural do Teu Espírito Santo. Nós queremos ser visitados. Nós queremos, neste momento, Senhor, a Tua presença gloriosa se manifestando em cada ambiente. Nós somos o corpo. Senhor, nós não estamos divididos pela distância. Não há um vácuo, Deus, entre nós. Não, pelo contrário, nós somos um. A Tua palavra diz que quando nós estamos reunidos em Teu nome, ali o Senhor está, no mesmo lugar, nós estamos no mesmo lugar. O Senhor é onisciente, onipresente, o Senhor pode, e eu creio que o Senhor vai agir na nossa vida. Mas primeiro nós queremos orar para que o Senhor limpe o nosso coração. Senhor, se há algo em nós, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha agora, ó Deus, e limpe esse canal. Pai, que nós possamos ser vasos agora, limpos, para que todo mover do Teu Espírito venha sobre nós. Como lá em Atos, a Tua palavra diz que eles estavam reunidos ali, Senhor, e de repente, Senhor, por um estrondo, por uma manifestação, por um barulho, línguas de fogo desceram sobre aquele lugar. E Pai, e eles foram visitados, foram cheios do Espírito Santo. Senhor, neste momento nós estamos na Tua presença, porque nós desejamos da mesma forma como houve aquele derramar, Senhor, que haja um derramar profundo na nossa alma, no nosso espírito, para que nós possamos realmente, Deus, experimentar. Temos certeza que não podemos, ó Deus, apenas limitar nesse momento, nesse horário de oração, mas em decorrer, Senhor, de todo o tempo que vivemos, buscamos a Tua presença, nós seremos, ó Deus, visitados, tocados, ó Deus, os frutos virão, a manifestação virá. Então eu oro para que cada um aqui nessa noite seja, Deus, tocado pelo Teu poder. E se porventura, meu Deus, há alguma coisa no coração, algum sentimento de incredulidade, de incapacidade, nós repudiamos, nós quebramos agora toda e qualquer ação maligna, para que o Teu Espírito Santo se manifeste na nossa vida neste momento. Então, Senhor, que o derramar seja constante sobre os nossos corações. E eu quero orar, abençoar cada um que está aqui, Senhor, que está sendo visualizado, não somente um pelo outro, mas pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença, para que a Tua glória se manifeste neste momento e no decorrer da nossa história, do nosso dia, do nosso chamado. Meu Deus, que o Senhor seja glorificado e que nós sejamos preenchidos, Deus, visitados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Foi uma alegria para mim poder repartir com vocês, né, aquilo que Deus tem me dado. Né. Eu tenho vivido um tempo assim mesmo, de muita alegria no Espírito. Né, e que Deus realmente inunde o coração de vocês. Que vocês sejam cada dia mais cheios de Espírito e frutifiquem para o reino dele. Né.